Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Eric, eu sou advogado especialista em contratos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direitos autorais. E para isso eu fiz uma pequena apresentação que vai ajudar a gente. Então vamos lá. O tema de hoje é direitos autorais. O que são direitos autorais? Os direitos autorais são protegidos pela Lei 9.610 de 98. E essa lei serve para proteger as obras intelectuais, a expressão criativa das ideias do autor. Então, texto literário, composições musicais, obras audiovisuais, fotografias, desenhos, pinturas, programas de computador, embora tenha uma lei específica de software, coletânea, compilações, enciclopédias e muitas outras coisas que podem ser abrangidas nesse mundo dos direitos autorais. E os direitos autorais eles se dividem em direitos morais e direitos patrimoniais, mas eu vou explicar daqui a pouco. Então, todos esses tópicos aqui são protegidos por direitos autorais, não se limitando a eles. Aqui são apenas alguns exemplos. Tudo que seja uma obra identificável, onde o autor consegue dizer que foi ele o autor daquela obra e ela seja de natureza única, exclusiva, o autor pode reivindicar seus direitos autorais. A proteção dos direitos autorais não depende de registro, todo autor já tem assegurado os direitos autorais da sua obra. Mas é importante a gente registrar para evitar futuras dores de cabeça. Para registrar uma obra autoral, você precisa registrar ela no escritório de direitos autorais que pertence à Biblioteca Nacional. Procurando no Google você acha facinho e consegue fazer o procedimento para registrar. Então, como eu tinha dito, os direitos autorais eles se dividem em direitos morais e direitos patrimoniais do autor. Qual que é a diferença? Os direitos morais eles são inalienáveis e irrenunciáveis, eles são pessoais, eles são inerentes ao autor. Não pode ser transferido ou vendido a terceiro. É como a autoria de uma obra, a composição de uma obra, as inspirações que o autor teve para fazer aquela obra, tudo que pessoalize aquela obra e torne ela identificável ao autor. São os direitos para garantir a preservação do vínculo pessoal que o autor tem com aquela obra. E isso inclui o autor não autorizar, por exemplo, a utilização da sua obra em algo que fira a sua imagem, a sua honra, que ele não quer ver a sua obra vinculada a tal coisa. Já os direitos patrimoniais referem-se à exploração econômica daquela obra, né? Os direitos patrimoniais são aqueles em que o autor pode usar, fruir e dispor da sua obra livremente. E esses direitos, sim, eles podem ser transferidos para terceiros. Toda obra autoral depende de prévia e expressa autorização do autor antes da utilização. Mas essa autorização prévia e expressa ela pode ser por qualquer modalidade, não necessariamente ela tem que ser escrita num contrato. Desde que o autor da obra tenha expressado a sua autorização por qualquer meio, já está válida a utilização daquela obra. E isso vale para tudo, para traduzir alguma obra, a inclusão de alguma obra em uma música ou em um vídeo, a utilização da obra para uma recitação, apresentação, para uma execução musical, para tocar na rádio, na TV, até mesmo para som ambiente. Tudo isso você precisa de autorização do autor para a utilização daquela obra. E os direitos patrimoniais do autor, eles duram desde o lançamento da obra até 70 anos após o falecimento do autor, contados a partir de 1º de janeiro após o falecimento do autor. Ou seja, os seus sucessores também vão poder usufruir dos frutos daquela obra, daqueles direitos autorais, por mais 70 anos após o falecimento do autor. E para ter esses direitos autorais assegurados, mesmo que sem registro, o autor deve reivindicar isso através de uma ação judicial, caso ele não consiga resolver pelas vias extrajudiciais, ou seja, fora do poder judiciário. Se ele sentir que os seus direitos autorais foram ofendidos, ele pode reivindicar os seus direitos extrajudicialmente e, não tendo sucesso, ele vai para a via judicial e aí ele vai acionar o poder judiciário para assegurar os seus direitos autorais. Então, através dessa ação judicial que ele vai ter os direitos assegurados em uma última instância. Mas a lei prevê algumas hipóteses onde não há a ofensa aos direitos autorais. Informações como reproduções na imprensa diária, de notícias ou artigos informativos, desde que o autor seja citado, reprodução de discursos em reuniões públicas, retratos ou outra forma de captura de imagem, desde que seja encomendado um pintor específico, um fotógrafo específico, e ele concorde em realizar aquele serviço, aí ele não vai ter os direitos autorais sobre aquela obra. As obras para uso exclusivo para deficientes visuais, desde que não tenham fins lucrativos. A reprodução em um só exemplar de pequeno trecho daquela obra, desde que também não tenha fim lucrativo.
a citação em livro, jornal, revista ou qualquer outro meio de comunicação para fins de estudo, crítica, a representação teatral e a execução musical em âmbito familiar ou didático, também sem fins lucrativos, e a reprodução em quaisquer obras, parcial ou integralmente a obra, desde que aquela reprodução não seja o objetivo principal da obra. Por exemplo, eu não posso pegar um vídeo, uma música da Anitta para colocar num vídeo de futebol, porque não faz parte do objetivo daquela obra. Agora, se eu estou fazendo uma crítica sobre a música, e não uma crítica positiva ou negativa, sem juízo de valor, mas eu estou fazendo uma crítica utilizando aquela música para estudo, para algum fim acadêmico, científico, e que não prejudique a exploração normal da obra daquele autor, eu também posso utilizar desde que eu tenha autorização também. Mas é claro que tem uma flexibilidade na utilização das obras autorais. Muito pela burocracia do Poder Judiciário, a burocracia que seria para fazer todo esse processo, como também pelo desconhecimento da lei. Muitos autores nem sabem quais são os seus direitos como autor, e por isso eles não reivindicam os seus direitos autorais. Então muita gente acha que existe uma liberdade de você usar a obra sem citar o autor, usar a obra em qualquer outra obra, mas se o autor se sentir ofendido ou incomodado com o uso da sua obra em qualquer situação, ele pode sim reivindicar os seus direitos autorais e exigir a remoção daquela obra, não utilização daquela obra, e isso pode dar uma dor de cabeça. Então, tirando essas outras hipóteses que eu trouxe aqui, os demais casos de utilização de obras em outras obras são passíveis de aplicação da Lei de Direitos Autorais. As pessoas confundem essa flexibilidade com o fair use norte-americano, que é o uso justo, o uso aceitável de uma obra. Essa é uma doutrina exclusivamente norte-americana, ela é aplicada nos Estados Unidos e ela define que sim, você pode utilizar uma obra sem precisar da autorização do autor e sem a necessidade de pagamento de qualquer tributo, que é o que já acontece no Brasil, mas não por ser uma doutrina do judiciário, e sim porque acabou sendo um costume do povo de não levar tudo a ferro e fogo e sair bloqueando tudo por direitos autorais. Mas se o autor se sentir ofendido com a utilização da sua obra, ele pode sim reivindicar a qualquer momento através do Poder Judiciário, porque o que vale no Brasil é a nossa legislação, a Lei de Direitos Autorais, e não o Fair Use norte-americano. Ah, e além dos direitos do autor, também tem os direitos conexos, que são os direitos que protegem os artistas executantes ou intérpretes de alguma obra. Como, por exemplo, uma música executada por um artista muito famoso, porque só ele dá aquela interpretação na música, só ele sabe tocar aquele instrumento. Ou uma ópera feita por um maestro e cantada por uma cantora muito renomada, muito específica, pois só ela tem aquele timbre, só ela consegue interpretar o que o maestro quis dizer com aquela música. Por exemplo, o maestro cria toda a partitura da obra e ele designa algumas pessoas que vão fazer certas partes da obra, e todas elas vão receber os seus direitos conexos de autoria daquela obra. E com isso, quem tem direitos conexos também tem o direito de autorizar ou não o uso de suas obras. E aqui também cabem as mesmas questões de direitos morais das interpretações como se fosse do autor. E aqui eu vou falar de algumas modalidades do uso de obras com direitos autorais. E aqui são todas as modalidades de contratos. Então temos as licenças de uso, as permissões de uso, os termos de uso, recursos gratuitos e as obras de domínio público. A licença de uso é um acordo entre o autor e quem vai ser o licenciado a utilizar aquela obra, e dentro dessa licença de uso é que vai ser definido como aquela obra poderá ser usada, como reproduzir, distribuir, exibir ou modificar a obra. E as licenças são mais usadas para permitir que as outras pessoas usem, adaptem ou modifiquem uma obra de uma forma muito específica, como se fosse uma vez só que você vai utilizar aquela obra. Já a permissão de uso é parecida com a licença de uso, mas aqui você tem uma exploração mais contínua do uso daquela obra. Você está pedindo permissão para utilizar aquela obra. E aqui pode ser feito através de um contrato formal, uma carta de permissão ou mesmo um acordo verbal, desde que o autor expresse o seu consentimento para a utilização daquela obra. E dentro dessa permissão também estará quais são as condições de utilização daquela obra. Termos de uso, que a gente vê muito em sites,
em aplicativos. São conjuntos de regras e diretrizes que guiam, que norteiam a utilização de um serviço online, um site, um aplicativo ou uma plataforma. Ali que ficam definidas as obrigações e os direitos dos usuários, como eles podem utilizar o serviço e como eles devem utilizar o serviço. Também podem incluir informações de propriedade intelectual, direitos autorais e a responsabilidade dos usuários. Os recursos gratuitos são obras disponibilizadas para o público sem custos financeiros. O recurso ser gratuito não significa que ele esteja em domínio público. Ele ainda pode estar protegido por direitos autorais, mas o autor detentor daqueles direitos decidiu disponibilizar gratuitamente. E as obras de domínio público são aquelas em que os direitos autorais se expiraram ou foram deliberadamente renunciados pelo autor. E com isso, elas ficam disponíveis para uso irrestrito de qualquer pessoa, sem a necessidade de permissão ou pagamento. Como eu disse, no Brasil, a nossa lei de direitos autorais estabelece um período de 70 anos após a morte do autor para expirar os seus direitos autorais. E após esse período, a obra entra em domínio público. Algumas obras podem entrar imediatamente como obra de domínio público, se assim o autor desejar, ou se a obra for criada pelo governo federal, aí elas são automaticamente de domínio público. E agora eu quero falar um pouquinho das sanções civis pela violação dos direitos autorais. No Brasil foi muito comum a pirataria, né? Onde a gente tinha acesso a diversos filmes, diversas músicas e diversas outras coisas que não vieram do autor, mas sim de uma mídia paralela. Mas o titular dos direitos autorais de uma obra produzida de forma fraudulenta, ele pode requerer tanto a apreensão daquele material, a remoção do ar daquele material e indenizações. Não só a indenização patrimonial que ele deixou de receber pela comercialização de um produto não oficial, de uma obra não oficial, ele também tem outras indenizações por danos morais e outras indenizações que o juiz entender devidas. E quando a gente não conhece o quanto de unidades daquela obra que foi vendida, a lei determina que o transgressor pagará o equivalente a 3.000 unidades daquela venda. E isso não se aplica só a quem efetivamente fraudou a obra, mas também para quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir ou utilizar alguma obra, alguma música com a finalidade de vender, obter lucro, vantagem, proveito para si ou para outra pessoa, responde solidariamente pela violação aos direitos autorais do autor, incorrendo na indenização e até na prisão em casos mais graves. E para finalizar, além da nossa lei de direitos autorais, que é a Lei 9.610 de 98, a gente também tem a Convenção de Berna, que é o decreto 75699 de 75, lá da época do Geisel. É uma convenção que o Brasil é signatário junto com outros países, como a França, o Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha e outros países. E essa convenção é uma diretriz internacional para a utilização de obras literárias ou artísticas. Antes da Convenção de Berna, os países se recusavam em reconhecer os direitos autorais de autores estrangeiros. Então, por exemplo, um trabalho autoral publicado no Brasil, ele seria protegido pela Lei de Direitos Autorais brasileira. Mas se essa mesma obra fosse executada na França, não teria proteção de direitos autorais, porque a França não reconhecia. Assim como um trabalho produzido na França teria a proteção da Lei de Direitos Autorais francesa, mas não teria a proteção dos direitos autorais no Brasil. E a convenção veio para resolver esse problema internacional. Com a convenção, os autores oriundos de outros países passaram a receber o tratamento igual aos autores locais no que se referem aos direitos autorais. Mas isso vale só para os países signatários. Então é isso, pessoal. Aqui eu deixo o meu contato se você ficou com alguma dúvida. Fique à vontade para entrar em contato comigo. E essa foi uma breve explicação de como funcionam os direitos autorais no Brasil. Espero que você tenha gostado e até a próxima!